Olá, pessoal. Tô com um estudo de caso aí hoje dessa sobrancelha, bonita por sinal, apesar das falhas. Aí eu já vou mostrando para vocês as falhas, né? Já analisando juntamente com a cliente aonde precisa ser preenchido, analisando que técnica que eu vou fazer, porque nesse caso, nesse dia aí foi uma avaliação que eu fiz. Então eu falei para ela que eu ia mostrar para ela como que seria a avaliação de design reconstrutivo, que é um design para recuperar sobrancelhas, né? Que eu costumo indicar um produto que estimula o crescimento. E se caso não crescer, aí é caso de micropigmentação, tá? Então eu venho fazendo aí as marcações, fiz aí ponto alto, agora a parte da cauda da sobrancelha. Eu vou reforçar as marcações, né, com a linha. Eu mostro aí o início, né, que a gente tem que seguir, mas ao mesmo tempo a gente tem que imaginar essa parte mais preenchida. Então, de acordo com o início dos olhos dela, essa sobrancelha, ela também está falhada no início, né? Então, ou seja, ela está afastada. Estou fazendo a espessura de início, reconstrutivo. O que quer dizer isso? É uma marcação um pouquinho mais grossa. Por quê? Porque a gente quer que essa sobrancelha cresça os pelos da sobrancelha. E aí a caixinha automaticamente vai ficar mais grossinha. Eu fiz aí a parte do ponto alto, ligando os pontos. Tentei localizar qual lado tinha mais pelos. Os dois lados estão bem falhados na parte do ponto alto, né? Reforçando a marcação aí, onde faz X. Ligando os pontos, né? A parte do corpo da sobrancelha, do início até ponto alto. Dos dois lados, né? O outro lado também. Agora eu venho fazendo a parte inferior do corpo da sobrancelha. Agora essa marcação que eu adoro fazer, que não tem erro, para não deixar uma cauda caída, né? Ou seja, eu venho lá do início até o final, faço uma leve marquinha no final, na cauda, né? E aí depois eu ligo esses pontos. Para quê? Para justamente não ficar uma cauda muito para cima e principalmente nem muito para baixo, porque senão fica com o olhar caído. Outro lado, aí a parte inferior. Aí eu faço também desse lado a marcação que eu adoro fazer, que é da cauda, para não deixar a cauda caída. Prestem bem atenção agora nessa parte. Vem dali até o final, faz uma leve marquinha. E aí eu ligo os pontos, ó, da base do ponto alto até o final. Fazendo um X, né, cruzando todas essas linhas. Aí eu demonstro, ó, que as linhas estão todas cruzadas no mesmo ponto. E aí a gente já começa a ver essa caixinha sendo formada. Pronto, fechei a caixinha dos dois lados. Sempre
todo o procedimento sempre olhando para os dois lados para ir vendo se tá uma mais grossa, uma mais alta, uma mais fina. Agora eu começo aí o design. O primeiro passo do design que eu faço é na tesoura, tirando pouquíssimas pontas, pouquíssima coisa. Por quê? Porque já está falhada, então tira pouco para não falhar mais, né? Aí eu já vou vendo a natureza da sobrancelha, ou seja, o sentido do crescimento dela, com ela estando penteada. Por isso que o Brow Lamination é tão maravilhoso, porque ele deixa os fios paralisados para cima ou na diagonal. E aí eu já vi que eu finalizando com a pasta de sobrancelhas já ia dar bom. Com certeza ela ia gostar. Aí eu começo a retirada de pelos com a pinça, com a minha super pinça pequenininha, que é o meu xodó, gente. Cada profissional tem o seu xodó de pinça, né? Essa é a minha pinça. Nunca me deixa na mão e também nunca machuca a pele. Ela tem uma ponta fina, mas ao mesmo tempo não é agulha, é uma ponta arredondada. Eu gosto muito dela porque, principalmente no início das sobrancelhas, né, não machuca a pele. Ela é bem precisa. E aí eu vou retirando todos os fiozinhos que forem grossos. Vou retirando e deixando os mais fininhos pro final para tirar com um navalhete. Sempre usando a escovinha. Mudo de mão, eu tenho o costume de usar com a esquerda e com a direita no pensamento. Ó, essa parte é bem interessante porque eu gosto muito dessa pinça por causa disso. Não machuca essa região da sobrancelha. Porque se você usar uma pinça de ponta agulha nessa parte e tiver a mão um pouquinho mais pesada, vai ficar toda marcada a pele da cliente. Vai incomodar. Então o ideal é usar uma pinça de ponta fina, arredondada, mas que não seja de ponta agulha. Então, ponta fina e ponta agulha são coisas diferentes. Esse acabamento que eu amo fazer com navalhete, ele é bem preciso, seguro, em comparação com a Gillette. Não causa flacidez na pele, né? Em comparação com a cera. Porque pra mim cera é pra corpo somente. Cera eu não uso no rosto. Simone, eu como profissional, como esteticista também, não uso cera no rosto. Não recomendo. Justamente porque a cera é mais forte, né? Ela vai puxar a pele e futuramente causa flacidez, principalmente em volta do buço também. Então esse navalhete eu gosto muito, eu acho ele bem seguro. Eu vou mudando as posições do navalhete para não ter perigo de falhar dentro da caixa. Então aplico de cima para baixo, de baixo para cima. Vou mudando a posição dele para ir tirando os pelos fininhos. Aí nesse caso eu vi que tinha ainda uns pelos grossos. Porque o que acontece? Esse navalhete, ele até tira o pelo grosso, mas ele dá um certo incômodo.
ele é próprio para pelos finos. Então, o pelo mais grosso é para ser retirado com a pinça. Sempre esticando a pele. Depois que não for visto mais nenhum pelo grosso, aí tira com navalhete os finos. Sempre penteando. E as duas mãos trabalham juntas. Uma mão é com a pinça, outra mão com a escovinha. Aí eu voltei aí com o navalhete. Ó, vocês podem ver que eu vou mudando a posição do navalhete porque ele tem que ir contra o crescimento dos fiozinhos para poder retirar desde a raiz. E ele não engrossa. Por quê? Porque ele vai retirar ele existe para quê? Para retirar as lanugens, tá? Que não é penugem, não se fala penugem. Ele é para retirar as lanugens, que são os fios fininhos. E por que não engrossa? Porque esses fios fininhos sempre vão ser fininhos, não tem como eles começarem a crescer grossos depois. Agora, se eu retirar o fio grosso com ele, aí o fio vai nascer grosso. Ele vai espetar logo, e aí por isso que dá aquela impressão de que tirou com a navalha e engrossou o fio. Bom, eu venho aplicando agora uma maquiagem nas sobrancelhas. Por quê? Porque é uma avaliação que eu tô fazendo nessa cliente, tô mostrando para ela como ficaria se ela fizesse uma shadow na sobrancelha, tá? Que shadow também é tão bonita quanto o fio a fio. Acabei de mostrar aí a maquiagem nas sobrancelhas, tá? Eu vou deixar escrito depois aí na descrição que maquiagem que eu usei. Vou deixar aí na legenda também. É a prova d'água essa maquiagem, é da Love Eyes, tá, gente? Da Love Eyes, não veio escrito a tonalidade na embalagem, tá? É um tom de chocolate. Então eu venho aplicando com microbrush e espalhando bem. Aí eu tô mostrando a pastinha de sobrancelhas da Cersil, que eu amo também. Foi a primeira marca a lançar essa pasta de sobrancelhas. É modelador de sobrancelhas também, é ótimo pra gente mostrar para as clientes como fica o alisamento de sobrancelhas. Então ele é um modelador que tem vitaminas também, que ajuda a estimular o crescimento das sobrancelhas. Aí eu tô mostrando já o outro lado feito. Incrível, de lindo, né? Apaixonante. Vocês podem ver um acabamento natural. Deu uma encorpada nas sobrancelhas. Você vê que aquela falha toda que ela tinha em cima já sumiu. Né? Então, aí, ó, o acabamento maravilhoso. Também adorei.